E aí, meninos, como vão vocês? Meninos, hoje a gente vai falar sobre fórmulas mínimas e fórmula centesimal ou percentual, tanto faz. Para iniciar esse conteúdo, a gente precisa remeter lá nas nossas primeiras aulas, quando eu falei sobre fórmula estrutural, que era nada mais é que a disposição dos átomos em uma molécula, ou seja, em uma estrutura. E essa fórmula estrutural, ela nos consegue dizer várias coisas, por exemplo, o tipo de ligação existente entre os átomos, se a ligação existente ela é simples, dupla ou, em casos, tripla. Isso vocês vão ver lá na frente B. Então, aqui eu tenho uma forma estrutural da molécula da cafeína. Então, eu já sei que eu tenho ligações simples e ligações duplas e eu preciso definir, através dessa fórmula de traços, qual é a fórmula molecular. Como nós já falamos, como que eu defino uma fórmula molecular? Nada mais é do que contando quantos átomos estão dispostos. Nós já fizemos exercícios em relação a isso na sala. Então, vamos lá. Vou começar pelo átomo de carbono. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sigo para o átomo de hidrogênio. 3, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de hidrogênio. Vou para o nitrogênio. 1, 2, 3, 4 átomos. E termino com o átomo de oxigênio. 1, 2 átomos de oxigênio. Então, essa aqui é minha fórmula molecular da cafeína, ok? Então, nessa fórmula molecular, a gente consegue definir outras coisas. Esse número, essa quantidade de átomos que nós estipulamos, ou seja, eu estou falando que eu tenho 8 átomos de carbono, com 10 átomos de hidrogênio, 4 átomos de nitrogênio e 2 de oxigênio, isso eu posso chamar de atomicidade. E essa atomicidade, então, nada mais é que a quantidade de elemento químico, daquele elemento químico que está disposto em minha molécula, ok? Então, a fórmula molecular é quantos átomos de cada elemento eu tenho em uma molécula. Tranquilo até aqui nada de novo. Vamos lá? Agora, a gente vai ver como outros exemplos. Vamos lá. Cloreto de sódio, NaCl. Hidróxido de sódio, NaOH. Ácido fosfórico. Hidróxido de cálcio. O que é isso? Ó, eu tô só dizendo que eu tenho um átomo de sódio para um átomo de cloro. Então, eu não tô dizendo a proporção que eu tenho de átomo para um para outro. Um átomo de sódio para um átomo de oxigênio para um átomo de hidrogênio. A fórmula molecular do ácido fosfórico: 3 átomos de hidrogênio para 1 de fósforo e 4 átomos de oxigênio. Atençãozinha aqui. Aqui eu tenho um átomo de cálcio para 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Atenção que o no parênteses é como se eu estivesse fazendo uma distributiva. Eu estou multiplicando os átomos que estão dentro do parênteses com fora do parêntese. Ok? Então, vamos lá para outro exemplo. Agora, eu vou falar a fórmula da frutose. C6H12O6. Isso aqui é minha fórmula molecular. Repare que nessa minha fórmula molecular, eu tenho números que são múltiplos. Eu posso fazer o quê? Dividir todo mundo aqui por 6, não posso? Então, vai ficar C1H2O. E aqui eu vou chamar de fórmula mínima. Então, vocês já conseguem definir para mim o que é fórmula mínima.
É a menor quantidade possível de átomos que podem estar dispostos nessa fórmula. Ó, se eu quiser voltar da mínima para molecular, eu multiplico. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 6, 6. Agora, outro exemplo. Se eu dou para vocês a fórmula molecular da sacarose, C12, H22, O11. Tem algum número que eu consigo multiplicar todo mundo ao mesmo tempo? Pense aí rapidinho. Não, né? Então, significa que, nesse caso, a minha fórmula molecular é a mesma que a minha fórmula mínima. Uai, professor, isso pode acontecer? Pode, sem problema nenhum. Em alguns casos, onde eu não tenho a mesma proporção, eu posso acontecer isso. Então, eu falo que a proporção de átomos é 1 para 2 para 1. E aqui a proporção é 12 para 22 para 11. E aí eu não consigo simplificar. Agora, quando é que eu tenho a fórmula centesimal? Eu estava pensando na fórmula e escrevendo. Estou aprendendo ainda, meu povo. Vou pôr uma fácil. Gás metano. Quantos átomos de carbono eu tenho? 1. Quantos átomos de hidrogênio? 4. Para fazer a fórmula centesimal, eu preciso primeiro fazer a fórmula molecular. Como que eu faço a fórmula molecular? Eu pego a quantidade de átomos vezes a massa molecular. Então, eu vou pôr aqui, a massa molecular do carbono é 12U e do hidrogênio é 1U. Então, quantos átomos de carbono eu tenho? 1 vezes a sua massa, 12. Mais, quantos átomos de hidrogênio? 4 vezes a sua massa. 12 vezes 1, 12. 4 vezes 1, 4. Então, 16U é a massa molecular da minha molécula de gás metano. Massa molecular. Então, como que eu descubro a forma centesimal? A massa não é da minha molécula? Minha molécula centesimal me lembra de porcentagem. Centesimal é quantos por cento? 100%. Então, 16U estão para 100%. Eu quero saber quantos por cento que eu tenho de carbono. Quanto que eu tenho de carbono nessa molécula? 12U. Então, 12U vão equivaler a quantos por cento? X é igual a 75% de carbono. Não, professora, eu quero saber agora do hidrogênio, tá? Posso subtrair de 100, mas eu vou fazer passo a passo. 16U não é minha molécula? 16U equivale a 100%. Quantos átomos eu tenho dispostos nessa molécula de hidrogênio? 4U. 4U está para X. X, então, é 25% de hidrogênio. Como que fica a forma centesimal, então, nesse caso? C75 H25. É a fórmula centesimal da minha molécula de gás metano. Então, eu consigo definir aqui a proporção em massa que cada elemento tem na minha molécula. Ok? Tranquilo? A gente pode passar para os exercícios. Meninos, fiquem com Deus e eu espero vocês para a resolução de exercícios. Até mais!